A graça e a paz de Deus estejam com todos. Que Deus abençoe. Que Deus toque em cada coração. Que Deus dê sabedoria para viver. Sabedoria para vencer. Sabedoria para conquistar dias melhor. Sabedoria para vencer os obstáculos da vida e as adversidades. Que Deus fale no coração de cada um. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um, através da leitura, através da oração, através da mensagem de Deus. Que Deus faça uma obra maravilhosa na vida de cada um. Que o Senhor Jesus mande anjos com espada de fogo circulando na minha família, livrando de todos os perigos, livrando de todo o mal. Guarda nós e por trás de nós, Senhor Jesus. Cobre nós com o sangue de Cristo. Guarda e protege, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Eu vou ler a leitura para vocês aqui, que se encontra no livro de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo 16. Mateus 28, versículo 19 a 20. Versículo 19 a 20. Mateus 28, versículo 19 a 20. Espírito Santo de Deus fala comigo. Dá discernimento para mim ler a palavra em Jordão. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dá-me sabedoria, Pai amado, para evangelizar esta geração. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Que toda a força do mal que se levantar contra mim, contra teu povo, seja desfeita, em nome do Senhor Jesus. A mensagem diz assim, Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28. Se você tem sua Bíblia, aí pegue, Mateus 28, versículo 19 a 20, que diz assim: portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre convosco até o fim do tempo. Amém. Glória a Deus e aleluia. Pois é, aqui é a ordem do Senhor Jesus. Ordem do Senhor Jesus. Jesus falou com os discípulos, está falando para mim, está falando para você que prega o Evangelho. Quando ele diz, estarei convosco até o fim dos tempos. Não é mais, os discípulos Deus já levou, não é? Os discípulos Deus já levou. Agora, os que já foram, não vão pregar o Evangelho, não, já pregaram. E os que estiverem na terra, até o fim do tempo, tem que estar na ordenança de Deus. Ensinando da forma que ele ensinou. É tempo, minha gente, de conversão. Vocês ir para a igreja, procuram a igreja, procuram o batismo, Não é em toda a igreja que você pode ficar, porque nem todas as igrejas pregam a verdade. A igreja que ensinar como Jesus ensinou. Ele está ensinando
a guardar os ensinamentos do jeito que ele ensinou. Se essa igreja contradizer a verdade, não fique a procurando, vá com a Bíblia na mão, fique na igreja, a igreja do Senhor Jesus, quer saber qual é? A igreja do Senhor Jesus é a igreja santa, é a igreja baluarte da verdade. Baluarte da verdade, a igreja do Senhor Jesus. Não tem doutrina de homem, não tem ensinamento de homem, mandamento de homem. Os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Na igreja que você chegar, vá com a Bíblia na mão. Porque lá onde contradiz o que está na Bíblia, não fique. Não fique. Porque você tem que procurar o lugar certo que Jesus ensinou. Como está dizendo aqui, tá? Jesus explicou aqui. Jesus subiu o céu, os discípulos de Jesus subiu o céu, ele estava falando com os discípulos, está falando comigo, está falando com você, está falando com todos aqui na terra. E diz assim, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todos. Está vendo aí? Portanto, vão e façam discípulos de todos. Que bênção, não é? É preciso a pessoa observar com atenção as ordenanças de Jesus. Não é ensinamento de homem, não é doutrina de homem, não é mandamento de homem. Mas é a ordenança do Senhor Jesus. É a ordenança do Senhor Jesus. Que diz assim, olha. Portanto, vão e façam discípulos de todos. De todas as... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus, né? O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo. Quando dessas águas, ele diz, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se não for assim, o batismo não é ainda certo. Não é certo ainda o batismo. Se não for. O missionário, o pregador, ele pega uma pessoa e mergulha ali nas águas. Mergulha nas águas. Aí diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulha aquela pessoa na água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o batismo não for assim, porque tem igreja que só diz assim, eu te batizo em nome de Jesus. Mas Jesus mandou fazer como ele. Como está dizendo aqui, olha. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer. Ensinando a obedecer tudo o que eu lhe ordenei.
Vê? Ensinando a obedecer tudo que eu ordenei. Ensinando a obedecer tudo que eu ordenei, Jesus disse. Tudo que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Estarei sempre com vocês até o fim do tempo. As pessoas que pregaram o Evangelho, que viveram o Evangelho da forma que Jesus ensinou, ordenou. Se for ao contrário do que Jesus ensinou, não fique lá. Se você vai para uma igreja, vai observando, como Jesus falou, está escrito na Bíblia, examinar as Escrituras, para examinar as Escrituras, Jesus mandou examinar as Escrituras, testar as igrejas, examinar as Escrituras, testar as igrejas, testar os espíritos para saber quais são os de Deus ou não. Jesus, ordem do Senhor Jesus. Se nós não fizer assim, em qualquer igreja que chegar, ali ficar, observe com a Bíblia na mão. Se a igreja, se aquela igreja está pregando o mesmo evangelho que Jesus pregou, que não tem doutrina de homem, que não tem mandamento de homem, que não tem ordenança de homem. Se você chegar numa igreja que você vê o batismo, é para testar, que Jesus mandou testar. Você vê o batismo, se está sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o pregador está ensinando tudo da forma que Jesus mandou, observe. Se você chega numa igreja e se o batismo, eu te batizo em nome de Jesus. Não aceita esse batismo, não, porque o batismo Jesus mandou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque ensinam a guardar tudo do jeito que Ele mandou, ordenou. Ensinam a guardar tudo do jeito que Ele ordenou. Se não for assim, não é a igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é baluarte da verdade. É da verdade. É baluarte da verdade, a igreja do Senhor Jesus. A igreja que nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é a igreja que você vai ficar. A igreja do Senhor Jesus é a baluarte da verdade. E assim, minha gente, é preciso examinar as Escrituras, testar as igrejas, testar os espíritos, examinar as Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. São elas que testificam de mim. Você vê desde o livro de Isaías, desde o livro de Daniel, desde do livro de Gênesis, que já anunciava. A graça de Deus já era anunciada. Mas tem as pessoas que ficam contradizendo a Bíblia. Ficam falando que o mandamento de Deus foi abolido, a lei de Deus foi abolida. Estes não crêem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não crê. Quem diz que o mandamento de Deus foi abolido? A lei de Deus foi abolida? Não crê no Espírito Santo, não crê no mandamento de Deus, não está na doutrina certa. Crê em Deus, crê também em mim. Jesus falou. Na casa de meu pai há muitas moradas. Crê em Deus, crê também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas.
desde o livro de Daniel, desde o livro de Gênesis, que a graça de Deus vem sendo anunciada. Livro de Isaías. E assim, minha gente, muita gente contradizendo a Bíblia. Examina as Escrituras. Eu visitei muitas igrejas, e não estou fechada em igreja. Tu quer saber em que é que eu estou firme? Eu quero me firmar? É na verdade. É na verdade. Que eu falei mesmo para o missionário da igreja, eu digo desse jeito, eu estou na igreja, eu estou aqui para obedecer a Deus. Faço que nem o apóstolo Paulo. Mas antes obedecer a Deus do que ao homem. Faço que nem o apóstolo Paulo. Se o pregador contradiz, eu não dou glória. Se ele fala lá na frente, no altar, contradizendo, eu fico calada. Se for de acordo com a palavra, eu digo glória a Deus, aleluia, amém. Mas se não for, eu fico calada. E vou testando as igrejas, tratando as igrejas. E a Bíblia é um manual da salvação. O manual da salvação, a Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus, cuidar e nela ter a vida eterna. São elas que testificam de mim, Jesus falou. Amém? Glória a Deus e aleluia. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos, que Deus dê sabedoria, cada um, inteligência. Que Deus faça uma obra maravilhosa em cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia.